Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, depois disso aqui, eu estou forte. Tem legendário aqui? O negócio está ficando bom. Tem legendário aqui? Melhorou agora. Agora eu estou feliz. Você que é legendário, que está visitando, procura um desses homens aí, que eles vão te ajudar a caminhar aqui conosco. Queridos, engraçado, eu vim fazer o ofertório e escuto essa música, Wellington, né? E não olha as circunstâncias. E a palavra que eu quero trazer hoje para vocês, que não é minha, é do Senhor, é vivendo pela promessa. E nós vamos passear. Vamos passear um pouquinho. E como eu vou passear um pouquinho, eu vou pegar meu celular aqui, ó, eu vou botar no modo avião. Porque eu não quero nem que apite aqui, para não me atrapalhar. E eu queria fazer esse convite a você também. Que você coloque seu celular no modo avião. Me desculpe a ousadia, mas já que o Senhor me colocou aqui, eu vou usar. E vou pedir a você, coloque seu celular no modo avião. Eu não vou fazer aquelas viagens do Google como eu faço, mas eu queria te chamar hoje para um tempo de conexão completa. E eu queria pedir que você me acompanhe na leitura, porque Edney vai colocar na tela a leitura. Varão, muito obrigado, Deus te abençoe, e muito. No livro de Gênesis, capítulo 45, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, e eu preciso que vocês leiam comigo. Eu preciso que vocês estejam atentos a essa leitura. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e até a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim mandam dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncia a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçando com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele: Senhor Deus, aqui o Senhor me trouxe para proclamar a tua vontade. Aqui o Senhor me trouxe para ser um arauto do Senhor apenas. Apenas quero transmitir ao teu povo aquilo que o Senhor me transmitiu. E assim eu te peço que o Senhor me ajude a manter tudo aquilo, e me lembrar tudo aquilo que o Senhor falou comigo, que o Senhor escreveu para mim, para que eu passe com clareza, como o Wellington mesmo orou e pediu. Assim te peço, Pai, que o Senhor derrame da tua graça sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, fique à vontade. Senta e vamos caminhar desfrutando
desfrutando da maravilha que é conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva e é poderosa. Não é o que não sou eu, nem o que vou dizer, mas é o poder da palavra dele. Queridos, aqui a gente lê uma parte da leitura da história de José, uma história que mudou a minha história, tá? Depois eu explico sobre isso. Mas, queridos, aqui a gente está lendo só uma parte. E essa parte que eu estou lendo, a gente tem uma pergunta: eu estou vendo o resultado ou estou vendo um processo? Eu creio que você esteja vendo, se você se apegar apenas a esse trecho, você só vê o resultado. Você vê o resultado. Que resultado? Há 22 anos atrás, José é vendido pelos irmãos, é jogado no poço, é vendido aos ismaelitas como escravos. 22 anos depois, José, agora governador do Egito, está diante dos irmãos e declara: não foi vocês que me mandaram para cá. Não foi por culpa de vocês. O Senhor que me mandou adiante de vocês. A gente vê um resultado. A gente vê um resultado. Agora José é governador e está declarando. Talvez você pense, se você não conhece muito da história, você pense assim: mas é muito fácil, né? O cara é governador do Egito, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem muito poder. Mas vale a pena, e eu te convido, a gente olhar um pouco dos 22 anos. Eu queria que você olhasse os 22 anos, porque foi a história desse menino que mudou a minha. O Senhor usou a história de José, o registro da palavra de Deus, para mudar a minha história. Porque foi com essa história que o Senhor revelou algo para mim. E daí, eu tomei um passo de decisão, me converti. Mas vamos caminhar pelos 22 anos, eu quero chamar esses 22 anos de processo. A gente falou de resultado, mas nós vamos falar de processo. E o processo, eu queria que Edney colocasse lá, Gênesis 45, 2, está escrito: e levantou a voz em choro. A palavra choro vai me falar sobre processo. Quem chorou? Queria perguntar a você, queria que você me respondesse. Quem chorou? José. Vocês estão certos. Quem chorou foi José. Mas eu quero te convidar e quero abrir os seus olhos para enxergar uma nova definição, um novo sujeito. Porque o sujeito da história é José. Mas eu quero te chamar para observar um novo sujeito. Sabe o quê? Um sujeito que quando chorou ali agora, ele era um sujeito que viu a promessa acontecer. José viu a promessa acontecer. Olha o que está escrito lá no livro de Gênesis 42, versículo 9. A parte A diz assim: então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. José se lembrou dos sonhos. Isso é o início do processo. Por isso ele chorou. Então eu quero chamar para o processo. Só que para eu falar de processo, o sonho foi uma promessa. E por isso que o título hoje é Vivendo pela Promessa. Que eu quis trazer o relato da história desse homem, que o Senhor usou e registrou na palavra dele, e usou muito da leitura. José está desde o versículo 37 de Gênesis até o versículo 50. Se delicie nessa leitura. É um privilégio. Se delicie. Se você não conhece, depois você pega para ler. É uma maravilha você ver essa leitura. Mas sonhos relatam a promessa. Querido, nas Escrituras Sagradas, Deus, quem conhece a Escritura Sagrada sabe, nas Escrituras Sagradas, Deus revelou suas intenções através de alianças com a humanidade. Ele revelou suas intenções através de alianças. Tá? E, gente, suas promessas, as promessas de Deus, elas estão intimamente ligadas a essas alianças. Beleza? Segue comigo? Toda promessa de Deus, queridos, ela é um convite. Toda promessa de Deus é um convite para quê? É um convite para intimidade e aliança com Ele. Toda promessa de Deus é um convite para intimidade e aliança com Ele. Tá bom? E tem mais. Quando Deus revela suas intenções a alguém, queridos, aí agora já foi. Porque quando Ele revela suas intenções a alguém, Ele também traz uma declaração. Ele decreta e declara: eu estarei com você. Eu sustentarei e promoverei o sucesso dessa missão. Esse é o Deus. Esse é o Deus perfeito e maravilhoso. Queridos,
Como está escrito lá em Isaías 41:10, né? Vamos lá, Edley, por favor. Voltar a abusar aí de você, colocando os versículos, né? Olha o que está escrito no versículo 41 de Isaías, capítulo 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Esse é o Deus que, quando te revela a intenção dele, te entrega uma promessa, ele garante. Queridos, Deus nunca vai enviar um filho para fracassar em uma promessa que ele deu. Nunca. Se ele deu a promessa, foi a você, Fabrício. Segure, sucesso garantido nele. Se ele lhe deu a promessa, ele vai acontecer. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus, ela não é uma possibilidade. Será? Não. A promessa de Deus é uma certeza do sucesso. Eu quero que você grave isso. A promessa de Deus não é uma possibilidade, mas uma certeza. Você quer ver? A certeza é nele, tá? Não fique orgulhoso, se achando, que não é. A certeza é em Deus. Olha o que está escrito, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a você esperança em um futuro. Esperança. Prosperar. Essas são as palavras que você vai guardar. Essa é a garantia. Queridos, e engraçado, que lá em Gênesis 37:5, eu volto para a história de José, na parte A do versículo está dizendo assim, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eu vou lá agora, José sonhou uma vez, você lembra do sonho? Eu vou falar para quem não lembra. A vargem de trigo dele se levantou e as dos 11 irmãos se curvaram. Os irmãos pegaram o ar com José, como diz na língua do baiano, pegou ar. Agora José, no versículo 7, tem outro sonho. Eita, 2. Olha o que está escrito. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que, aí é o primeiro, desculpa, que eis que o feixe se levantou e ficou em pé. Lá no 9 tem o outro. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também, é o segundo sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aí agora lascou a goiabeira. Os caras estão querendo pegar José. Eita, esse José está se achando. Só que José não se achava, queridos. Ele não tem culpa de ter recebido esse sonho. Foi Deus que botou essa intenção a José. Foi mostrada uma intenção a José. Agora, o Senhor revelou a sua intenção. José sabe quantos anos tinha aí? 17. Era menino. Quem tem 17 anos aqui? Minha filha tem 13. Tem gente ali. Tem gente que tem menos. Meu filho já perdeu, já fez 18 agora, já foi. Mas 17 anos. Só que até 17 anos, José tinha um comportamento que, digo eu, não a palavra, que foi por isso que o Senhor escolheu José para revelar essa intenção em 2 sonhos. E a gente sabe, que o próprio José sabe, que quando Deus revela o sonho, o mesmo sonho 2 vezes, Deus se apressa em realizar, porque assim ele disse para o faraó. Não é isso? Vamos lá. Por que Deus escolheu? Digo eu. 17 anos, José estava sendo obediente. José era fiel ao pai e obediente ao pai. É tanto que é declarado lá na palavra que ele ia, mandou ver os irmãos, ele voltava e trazia o relatório fiel. Está aprontando, está enrolando, está maltratando os animais. E os irmãos ficavam, vou pegar esse José. Porque José era fiel. Ele era tão fiel que eu vou convidar vocês para ver uma história bacana. Ele já mostrava a fidelidade. Ele era tão fiel que Deus já via a obediência de José. E eu vou dizer uma coisa, essa obediência de José me lembra o que está escrito lá em Deuteronômio ainda. Não existia nem as leis. Lá em Deuteronômio 5. Mas José já sabia antes. Olha o que dizia. Deuteronômio foi escrito por Moisés. Olha o que dizia lá. Está escrito aí, honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá.
Existe, esse é o 5º mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. José já cumpria isso. José já conhecia o Senhor. José ouvia, eu tenho certeza que Jacó contou as histórias para José, contou os testemunhos que também estão escritos no livro de Gênesis, até chegar ali no capítulo 37, até José chegar naquela idade. José já conhecia muita coisa. E José era fiel. Porque José amou aquele Deus que Jacó amava. O Deus que prometeu Jacó e cumpriu muitas coisas em Jacó. Ó com a prova da obediência de José. Gênesis 37, 14, Jacó enviou José a quem? Aos invejosos. Olha o que está dizendo. Vá agora, Israel continua. Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho. E traga-me notícias, hein? Assim o enviou ao vale de Hebrom. Do vale de Hebrom. Sabe para onde ele foi? Siquém. Vamos lá. Siquém está a 115 quilômetros de caminhada do vale de Hebrom. Cadê o legendário aqui? Vamos caminhar a 115? Eita, ninguém deu AU. Vai ter que fazer um brainstorm, né, pastor? 3 top. Ninguém quer, né? Pois é. Agora pense comigo. José era odiado pelos irmãos. Vai caminhar agora 115 quilômetros para pegar o relatório para o pai. Né? Já vai José, 115 quilômetros. Atravessar um deserto, 115, sozinho. Um menino de 17 anos, não era nem maior de idade. O pai pediu porque sabia que ele era fiel, ele ia trazer a resposta certa. Ele vai a Siquém, 115. Chegou lá em Siquém, não vê ninguém. Cá para nós. José já tinha pensado lá atrás, rapaz, eu vou fazer que merda. Desculpa. Que porcaria que eu estou igual a Lucas. Que porcaria que eu vou fazer lá em Siquém, 115 quilômetros. Peraí, Senhor, eu acho que, me colocando no lugar de José, Senhor, passa de mim esse cálice. E os caras, pai, ainda correm o risco, Senhor, de chegar lá, os caras me pegar e me dar uma surra. Porque papai me deu uma túnica colorida, bonitona. Eles têm inveja da túnica. A túnica de manga comprida. Mas eu vou em obediência. E ele não se fez levar, ele não fez levar o sentimento dele para o lado ruim com os pensamentos negativos. Por quê? Porque José queria ser fiel. E José já tinha uma promessa. Ele já tinha recebido a intenção de Deus através de 2 sonhos. Quando chega lá e não encontra ninguém, ele podia voltar. Aí ele encontra um cara, pergunta, se lascou. O cara falou, eu vi eles dizendo que é para Dotã. Dotã fica mais 40. Agora José vai andar 155 quilômetros. José levou 2 dias para chegar em Siquém, e agora vai levar mais quase um dia para chegar em Dotã. Sozinho, um menino de 17 anos. Quando chega lá, José podia dizer o quê? Que nada, senhor, vou voltar para cá. Só que o que acontece? José vai. Por quê? Obediente, fiel. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que tenha vida longa. Então não vou morrer, não. Se ele conhecesse o mandamento, ele ia dizer, eu não vou morrer, não. Mas ele não precisava do mandamento, porque ele tinha uma promessa. A promessa tinha que acontecer. E qual era a promessa primeira? A espiga dele era levantada e as dos 11 irmãos se curvavam. Pronto, chega José em Dotã, os irmãos veem de longe, lá vem o X9. Vamos matar esse miserável agora, esse fofoqueiro. Nós vamos matar, ele está se achando. Vamos matar, e Rubem grita, não, nós não vamos matar o nosso irmão. Ele é sangue do nosso sangue, não vamos derramar o sangue do nosso irmão. Eu acho que Rubem pensou assim, não vamos fazer como Caim, que matou Abel. O senhor vai pegar conta, vai pedir conta. Não, joga no poço, tem um poço seco sem água, joga no poço. Jogou José no poço, pronto, agora lascou. José está dentro do poço. José dentro do poço. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Vamos lembrar comigo de novo. José entrou no processo. José começou o processo quando caminhou 115, depois mais 40, agora ele está no poço. Começa o processo. Esse é o processo. Eu não sei qual é o seu, o de José eu sei. E sei qual é o meu. Mas eu queria que você acompanhasse comigo. Processo. Nós vamos falar de processo. Queridos, quem fez o CIS sabe, né? Paulo Vieira fala assim, circunstâncias geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, e sentimentos geram comportamentos. Alguém lembra aí? Pois é. Então, eu quero que vocês repitam comigo. Circunstâncias geram pensamentos. Pensamentos trazem sentimentos. E sentimentos levam ao comportamento. Vamos falar rápido agora? Vocês sozinhos? Circunstâncias geram pensamentos. Pensamentos criam sentimentos. E sentimentos trazem comportamentos. Beleza? Vamos gravar isso aí. José lançado no poço. Gente,
Não está escrito, mas digo eu, hoje, conhecendo a fundo a história desse menino de 17 anos. José, quando caiu no poço, se fosse eu, estava chorando. Se fosse muitos, estava chorando. Ah, meus irmãos, me jogaram no poço. Como é que pode? Meus irmãos, cara, me jogaram no poço. Qual o sentimento que José está trazendo aí? De dor, de revolta, né? Satisfação. Eu até creio que esse sentimento veio em José, mas conhecendo José a fundo, de tanto ler e estudar José, e eu fiz isso agora, o Senhor me lembrou o seguinte: o sentimento estava gratidão. José não estava com esse sentimento, mas José transformou em gratidão. Sabe por quê? Ele nem conhecia. Lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, o que fala? Em tudo dei graças. É em tudo. A palavra não diz, de vez em quando dê graça. Não, em tudo dei graça. Eu acredito que José deu graça, e pensando como Mateus humano, eu dizia assim, pelo menos não morreu, né? Era para matar. Rubem gritou, jogou no poço, então eu sou grato. Não. A gratidão em José é porque ele deve ter orado dentro daquele poço e disse: Senhor, não acredito no que está acontecendo. No teu sonho, no meu sonho que o Senhor plantou, o meu feixe se levantava e 11 se curvavam. Aqui, essa não é a minha condição, essa não é a minha realidade, porque essa não é a minha promessa, porque aqui eu estou embaixo e eles estão em cima. Por isso que eu creio que José deve ter pensado e sido grato, porque José sabia que algo estava por vir. E José deve ter declarado: esse não é o meu lugar, Senhor. E o que acontece? Vem os ismaelitas. Agora os irmãos falam: vamos vender como escravo. Pega José, vende aos ismaelitas. Vendeu aos ismaelitas. Vendeu por quanto? 20 moedas. Está escrito lá, olha lá. E quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José tiraram das terras e o venderam ismaelita por 20 moedas de prata. Pegue isso, 20 moedas. Sabe qual era o preço de escravo naquela época? Tinha uma tabela. Tinha uma variação de 15 a 30 moedas. José foi só 20. Os irmãos de José não viram o valor em José. José poderia, se coloque no lugar de José, você poderia ficar retado. Rapaz, sentido. Ah, meu Deus. Por 20, não foi nem 30. Meus irmãos, primeiro que venderam. E passado o pensamento do vender, agora é as 20 moedas, não foi nem 30. Não reconheceram o meu valor. Mas José foi fiel. Eu creio, não está escrito, que José, depois, esses midianitas e ismaelitas levaram José por 815 quilômetros até o Egito. De Dotã ao Egito, 815 quilômetros de caminhada. É chão. José caminhou mais de 16 dias. Se tivesse muita gente, deve ter caminhado uns 20 a 30, porque é mais lento. E carregava mercadoria. Então, José andou quase um mês. Eu creio que nesse tempo que José esteve lá, José se lembrando da promessa, José deve ter ajudado os caras. Deve ter sido bom, não deve ter criado problema. E aí, aqueles homens viram o valor de José que os irmãos não viram. E aí eles botam José à venda. José, quem compra José na venda? Olha o que está escrito. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial do faraó, grave esse detalhe, oficial do faraó e comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Queridos, os ismaelitas viram o valor de José e deve ter pedido alto. Porque se vendesse José barato, qualquer um ia comprar. O que Deus fez? Não, vai ser um homem da corte. Deus já tinha um plano, mas os ismaelitas, José é vendido para um homem da corte, um homem que era provido. E sabe o que esse homem viu? Primeiro, que no livro de Gênesis 39, 2, o versículo depois diz assim, ó, o Senhor Deus estava com José. Olha o que mais, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Queridos, Deus estava com José. Agora, mais adiante um pouquinho, em Gênesis 39, 3, Potifar viu o Senhor em José. Olha o que está escrito. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Sabe o que Potifar fez? Esse é o cara. O Senhor está nele, esse Senhor é poderoso, botou tudo na mão de José. Agora não era mais a casa de Potifar. José, toma minha fazenda, toma meu gado, toma aqui, cuida tudo, que tudo que tu toca prospera. Só não te entrega autoridade sobre a minha mulher. E o pão deixa que eu mesmo boto na minha boca.
Agora José sabe o que é? Mordomo. Queridos, lembra que o pai de José deu uma túnica a José? A túnica quer dizer algo. Aquela túnica colorida, com manga comprida, queria dizer protegido. Está guardado. A gente que mora no sertão sabe a importância de uma manga comprida no sol. Raios ultravioletas. Camisa UV. José recebeu uma túnica do pai. O que aconteceu? Os irmãos foram lá, tomaram a túnica, melaram de sangue e levaram uma mentira para o pai. Tudo bem, estou no processo. José, no processo, vai até a casa de Potifar e agora José é mordomo na casa de Potifar. O mordomo recebe uma vestimenta diferenciada e José recebe uma nova túnica. Que maravilha. José agora podia se achar, eu sou o cara. Antes eu era o queridinho do papai, agora sou o queridinho da casa de Potifar. O mordomo da casa de Potifar. José podia ter tirado onda. E José poderia usar o poder. José não fez. Sabe por quê? Ele foi assediado pela esposa de Potifar, como está em Gênesis 39:9. A mulher de Potifar fica chamando, vem José, bora deitar comigo. Potifar ficava muito tempo fora. José era um homem bonito, circulava em tudo. A mulher assediou ele, ele não, até que chegamos aqui. E ele fala para essa mulher, não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Mordomo, chefão, poderoso, todo poderoso. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Continua. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade com meu senhor? E olha o detalhe. E pecaria contra Deus. Esse é o José. Esse é o José que o senhor está usando a história dele. Sabe o que essa mulher faz? José foi fiel. Agora essa mulher pega, arma uma cocó, deixa a casa vazia. Quando José entra, ela bacunha José, vai tarar José agora. José, não. Ela pega e rasga a veste. José tentando fugir, a túnica de José é rasgada e fica com ela. José, mais uma vez, perdeu uma túnica. Ô José que perde túnica. Agora a mulher pega aquela túnica, chega para o marido, chama todo mundo. Aqui, ó, aquele hebreu que meu marido Potifar botou em casa. Chama Potifar. Aqui, ó, aquele que você botou aqui. Potifar pega manda prender José. Agora José vai para a cadeia. Que bacana. José agora vai para a cadeia. Como eu costumo dizer, lascou a goiabeira para o lado de José. José poderia, vamos lá, qual o sentimento agora de José? Injustiça. Como é que pode? Estou servindo na casa dele, ele me deu tudo, eu fiz tudo, eu cuidei de tudo, ele acreditou numa mentirosa. Ele acreditou numa mentirosa. Porque é verdade, não é verdade? Agora se coloque, se José se apegando a esse sentimento, deprimiu. Oh, meu Deus. Não faz mais nada, só fica lembrando. Rapaz, aquela mulher, ela me pegou, só as imagens na cabeça. As imagens, rasgou meu manto, rasgou minha túnica, me denunciou, ele me pegou, ele não considerou nada, me jogou na cadeia. Eu estou aqui na cadeia misturado com rato, eu dormia lá no quarto bacana, com ar-condicionado, frigobar no quarto, aguinha mineral com gás, suco de laranja. Agora eu estou aqui. Já pensou se José se apega a isso? E eu estou falando já pensou porque eu sei que ele não se apegou. Sabe o que José fez? Sabe por quê? Eu tenho convicção que José não pensou assim. Sabe por quê? Porque quando ele chegou na cadeia, ele trabalhou. Sabe o que aconteceu? Sabe o que o carcereiro viu? Gênesis 39, 22 ao 23. Veja o que o carcereiro viu. Por isso que eu tenho convicção para falar isso para você. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. Passa. Olha o carcereiro. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Queira o Senhor, queridos. É isso que a gente precisa ter. E aí José agora é o queridinho. Sabe o que acontece? Entrou como preso, quase pelado, que a mulher tirou a túnica, não deu tempo de vestir uma roupa, deve ter chegado de cueca, vestiu uma roupa de preso. Quem vai na penitenciária sabe que todo preso tem uma roupa, mas o carcereiro tem uma roupa diferente. José recebe nova túnica, agora é de carcereiro. Ei, José. José podia ter usado o poder dele lá e ter dado uma relação sexual com a mulher de Potifar. Ele tinha poder, mas ele não se fez valer do poder, porque ele se apegou à obediência. Ele se apegou à promessa. José agora está lá dentro da cadeia. Está arrumando tudo, o carcereiro nem se preocupa. O carcereiro agora toma café na hora que ele quiser. Vai na padaria comer o pão com ovo na hora que ele quiser. Porque tem um cara que é fiel,
que honra o Senhor, onde serve. Tem um cara que ainda não está no Novo Testamento, mas que ele ouve aquilo que está escrito: sirvam como, não sirvam a homens, sirvam como quem serve ao Senhor. E ele servia a Deus. Sabe o que aconteceu? Chegou 2 presos, agora. 2 presos da alta corte. 2 homens de confiança do faraó. Chega um copeiro e um padeiro. Quem é que vai cuidar dos caras? O carcereiro manda José. Mandou José. Ainda não é esse não, viu? Vamos chegar lá. Ele manda José. Aí José, os caras sonham, José decifra o sonho de um, decifra o sonho do outro, um vai ser restituído, o outro vai morrer, o que vai morrer fica irritado, ele chega para o que vai ser restituído e fala: ô velho, quando tu estiver lá com o chefão, lembra de mim, viu? Eu fui preso injustamente, cara, me tira daqui que o bicho está pegando aqui, esse aqui não é meu lugar, cara. Tu lembra? Pode deixar, José. Você é restituído, se o sonho for verdade, eu vou lembrar de você. O sonho foi verdade. 3 dias depois, enforcaram um e o outro foi restituído. Quem? O copeiro que serve o vinho, aquele de confiança, que para poder o faraó não beber o vinho envenenado, tem um que bebe o golinho antes, bebe, porque se ele morrer, o veneno vai nele, não vai no faraó. Aí agora o cara faz o quê? O que acontece? O cara esquece, velho. O cara esqueceu de José. Agora se coloca aí no lugar de José, vamos ver que José vai sentir igual o mundo pensa. Miserável, não lembrou de mim. Quer dizer, o sonho, já soube aqui, a Rádio Peão já trouxe. Ele foi restituído e não lembrou de mim. Que cara é esse? Coração ruim. Queridos, só 2 anos depois que esse cara vai lembrar. Agora pense comigo. Se o cara lembra logo que saiu e fala, José ia sair, qual o propósito? Nenhum. Só para tirar da cadeia. José sabia que havia uma promessa e havia um plano. Deus estava levando ele por um plano, havia uma promessa. José não teve esse sentimento ruim. Digo eu, não a palavra, sabendo quem era José. José foi grato. Orou ao Senhor, falou: Senhor, eu sei que esse não é o meu lugar. Meus irmãos nem aqui estão, minha mãe e meu pai também. Mas, Senhor, tudo meu é teu, tudo é teu. Aí, 2 anos, Deus faz o quê? Bota 2 sonhos no faraó. Você lembra? 7 vacas gordas, depois sai 7 vacas magras, consome as 7 vacas gordas, depois 7 espigas de trigo lindas, fortes, nasce do Nilo, depois vem mais 7 espigas ruins e come as novas, e o faraó fica doido, meu irmão. Chama os catimbozeiros tudo lá do Egito, os decifradores de sonho, né? os mentirosos, chama tudo. Ninguém revela o sonho do faraó. O copeiro pega e fala, o copeiro se arrepende. Eita, eu esqueci de José. Deus fez, foi Deus quem fez o copeiro lembrar. Não foi ninguém, foi Deus. Por quê? Porque enquanto os seus filhos dormem, ele trabalha. José nem lá estava, e Deus estava lá operando. O copeiro, opa, faraó, meu senhor, tem um cara lá, um hebreuzinho lá na cadeia, com o cara bom de sonho. Chama, se apressa. Se apressa, faz barba, cabelo, dá banho, tira a túnica de carcereiro, bota uma roupinha para ir ver diante do rei. O cara não vai de roupa rasgada, não vai de roupa suja, né? Se o prefeito te chamar aqui, tu não vai de qualquer jeito, né? Aí lá vai ele, tira a túnica de José. Ei, José perdeu outra túnica. Mas há uma esperança no coração de José. Por quê? Porque é uma promessa. José olhava para a promessa. Agora vamos lá, agora pode botar o versículo aí. 2 anos depois. O que o faraó viu? Quando José vem, revela o sonho para o faraó e fala algumas coisas que o Senhor falou no coração. Ele ainda diz ao faraó: não sou eu que o revelarei. Se o Senhor Deus me mostrar, eu proclamarei. Eu serei só um arauto do Senhor, como eu orei aqui. Olha o que o faraó vê. Então o faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Gente, o faraó viu o Espírito de Deus em José. Agora, onde Deus colocou José? Segue aí Gênesis 41, do 39 ao 40 agora. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será
o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a você, obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Queridos, José agora é mordomo de todo o Egito. Deus forjou José mordomo em Potifar, forjou José mordomo no cárcere. Agora José recebe uma nova túnica. Já vai para a 4ª túnica. Essa túnica agora, meu irmão, é a túnica. Governador. José já estava forjado. José não era orgulhoso. Por quê? José não era vaidoso. José não abusava do poder, porque ele não fez isso com a mulher de Potifar. José sabe o que era? Um homem focado na promessa. José era um homem que vivia pela promessa. Ele não vivia pelo sentimentozinho dele. Ele vivia pela promessa. Talvez você esteja vivendo pelos seus sentimentos. A história de José confirma que Deus quer que você não viva por eles, mas viva pela promessa dele para você. Queridos, e quando o faraó vê a sabedoria de José, eu me lembro de onde vem isso. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito eu vou pular todos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, passa por favor. Mansidão, domínio próprio. Sabedoria. Sabedoria vem de Deus. Vem do fruto. Vem de quem? Do Espírito Santo. Olha o que está escrito, quanto essas coisas não há lei. Isso é a sua busca. Queridos, eu queria te chamar para o seguinte. Essa palavra me chamou, e eu compartilho com você, e te chamo, porque não sou eu que chama, mas o Senhor. Transforme seus sentimentos, requalificando a sua circunstância. Eu vou repetir. Transforme os seus sentimentos, requalificando as suas circunstâncias. Dê um significado novo para essas circunstâncias. Sabe o que você vai fazer? Coloque as promessas de Deus como pano de fundo dessas circunstâncias. Na época que eu fiz o CIS, tinha um negócio, faça um mural da vida extraordinária, né? Que era para te chamar a atenção. Pronto. Bote esse mural, nesse mural, bote a promessa de Deus, bem grandona assim, ó, de destaque, coloridão, forte na sua mente, no seu córtex frontal. Coloque isso, coloque essa memória aí, bem forte, a promessa de Deus, e seja ela o pano de fundo da circunstância. Sabe por quê? Porque quando você olhar a circunstância, aquela promessa está tão grande atrás de você, que a circunstância será pequena. E os seus olhos serão saltados para a promessa. Assim viveu José. Queridos, crie um novo cenário. É necessário criar um novo cenário. É preciso. Coloque as promessas atrás delas e você vai ver. Você terá um novo cenário para admirar. Queridos, quando você avistar as circunstâncias, as promessas lá atrás, em destaque, sabe o que elas trarão? Esperança. Assim como foi com José. Avistando as circunstâncias, se as promessas estiverem grandes na sua memória, você olhar sempre, leia sempre a palavra e grave as promessas do Senhor para você. Você lembra? Tem uma promessa grande aí. Mas depois eu falo, a promessa é o quê? Bem ser os planos que tem para você, planos de prosperar, a gente leu aqui na estante, e não de fazer o mal. Lembra disso? Isso vai fazer você mudar seu sentimento diante da circunstância. Queridos, no livro de Lamentações 3:21, a gente tem uma lição a respeito disso, quando eu falo, quando avistar as circunstâncias e as promessas estiverem atrás, elas te trarão esperança. É a promessa que te traz esperança. Olha o que está escrito. O profeta Jeremias, neguinho diz que eu sou chorão, né? Tem alguns aqui que dizem que eu pareço o profeta Jeremias, choro o tempo todo. Não tem nada não, meu amiguinho. Vou pegar ele para o amiguinho, viu, Cláudio? Olha o que ele falou para mim. Ele falou para mim, leia como se fosse para você. Leia você lendo. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse é o papel da promessa. Te dá esperança. Te dá esperança. Queridos, quando assim você fizer, aí sim, você entrará no novo modus operandi. Agora um modus operandi de Deus. Deixando de fazer, querido, aquilo que o sentimento te faz querer, para fazer aquilo que é necessário, aquilo que precisa. Quando eu fui para o Legendários, eu subi a montanha, eu ouvi um grito no meu ouvido, eu ouvi acho que umas 3 vezes, foram 3 vezes, porque ficou muito gravado no meu ouvido, eu achei que era um legendário falando comigo. Depois eu conversei com outros legendários, e outros, não vi isso não.
Continuei andando, toda vez que eu encontro alguns legendários em grupo, eu falo a ele, rapaz, eu não ouvi isso não. Eu estou achando que foi o Espírito Santo que falou comigo. Ele dizia assim, ó, homem não faz o que quer, homem faz o que precisa. 3 vezes, homem não faz o que quer, homem faz o que precisa. Não sei se o Fabrício ouviu, ou ouviu de mim. Homem não faz o que quer, homem faz o que precisa. E eu meditando ontem nisso, o Senhor me lembrou disso. E eu vou acrescentar algo. Discípulo não faz o que quer. Discípulo faz o que precisa. Sabe por quê? Porque o que você quer, você está movido por um sentimento, uma emoção. Mas o que você precisa é olhar para a promessa e fazer aquilo que precisa ser feito para chegar na promessa, porque a promessa já está garantida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mente, cara. Ele falou, ele não vai voltar atrás. Se pegue nisso. E não amoleça. Não fique de mimimi. Porque discípulo não faz o que quer, discípulo faz o que precisa. E sabe o que é preciso? Obedecer. É preciso obedecer. Sabe por quê? Porque quem ama, obedece. João 14, 23. Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. O que Potifar viu? Viu Deus em José. O que o carcereiro viu? Viu Deus em José. O que o faraó viu? Viu Deus em José. Esse mundo precisa ver Deus em você. Esse mundo precisa ver Deus em você. E se render a esse Deus. Essa é a promessa. A promessa é de prosperar. Mas você precisa fazer o que precisa. Você precisa focar em obedecer. Queridos, José não permitiu que as circunstâncias difíceis prevalecessem mais que a promessa de Deus. Deus já havia dado uma promessa. E já que José não permitiu que a circunstância falasse mais alto do que a promessa, sabe o que aconteceu? Ele foi fiel. José foi obediente. José olhava para a promessa, queridos. Queridos, obediência é uma decisão. Obediência não é um sentimento. Ai, eu acho que eu vou obedecer. Não existe isso. Para com isso. Legendários que estão aqui, vocês sabem muito bem disso. Homem não nasceu para mimimi. Homem nasceu para governar. Homem nasceu para ser homem, rapaz. Proteger as mulheres, proteger os filhos. Quem carrega o peso somos nós mesmos. Se tiver que carregar lá nas costas, a gente carrega. Agora tem um bocado de homem aí que é a mulher que carrega no colo. Banana. Desculpe a palavra. Eu lembrei de um mestre meu que chamava de banana as pessoas. Queridos, acorda para a vida. A decisão, a obediência é uma decisão. Bem-vindo ao clube, né? Gostei. Bem-vindo ao clube, viu, Samuel? Parabéns, papai Samuel. Eu sabia que tinha uma promessa de Deus a vocês dois. Eu nem me preocupava. Às vezes, quando eu cobrava, eu queria saber assim, será que esses caras estão enrolando, achando que, rapaz, e o dinheiro e o salário? Mas, glória a Deus, chegou. Samara e Mateus, eu gostaria, Senhor, não quero ser ousado, mas eu gostaria que fosse gêmeos. Amém. Amém, igreja? Amém, amém igreja? Amém. Aê, agora eu gostei. Um amém para o Deus fiel. Olha o que está escrito em Números 23, 19. Bota para mim aí, por favor, Edley. Deus é fiel. Eu já recitei. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Esse é Deus, cara. Esse é o Deus que eu amo. Deixa eu dizer um negócio a vocês. Eu falei da montanha, eu vou falar de um amigo meu. Eu não vou citar o nome, porque tem gente assistindo aí, pode pegar quem é, envolve terceiros, e eu não quero comprometer, né? Lei Geral da Proteção de Dados. Tá, né, Nilson? Cara, esse amigo, ele foi chamado para trabalhar numa empresa, a empresa estava um caos, teve um problema grave, caos. Ninguém queria trabalhar lá. Todo mundo rejeitou trabalhar. Esse cara foi chamado para trabalhar lá. Ele aceitou. Ele aceitou, sabia que tinha um desafio grande, arregaçou as mangas, foi ganhar menos, arregaçou as mangas e sentou o cacete a trabalhar. Eu me lembrei, quando ele me contava, eu lembrei de José na cadeia. Sentou na cadeia, porque a cadeia é um mangue, né? Uma bagunça. Mas José trabalhou. Esse amigo meu trabalhou.
Passado alguns anos, a empresa já estava muito organizada. Muitas pessoas diziam que ele contribuiu bastante, até o dono dizia. Mas eis que chega a mulher do dono e invoca com aquele amigo meu. Criava problema e ele firme. Não, temos que fazer isso, firme. Ela não aceitava, ela queria fazer umas coisas. E ele dizia, não, é por aqui. Ele mantendo aquilo que tinha ensinado. Nessa empresa, nessa confusão toda, esse cara se converteu, conheceu um pastor. Aí a mulher começou a pegar e gritava dentro da empresa, eu odeio ele. Para todo mundo ouvir. Todo mundo chegava para esse cara, levava a notícia, rapaz, a mulher chegou lá, velho, deu um piti, cara. Disse que odiava ele, disse que te odiava, cara. E todo mundo preocupado, o cara começou a ter um sentimento. Veio os pensamentos, o cara começou a ter um sentimento. Quem lembra? Circunstâncias, pensamentos, sentimentos, comportamento. O cara começou a ter um sentimento, começou a ficar triste, vou pedir demissão. Orgulho, né? Ele teve orgulho, vou pedir demissão porque não vou dar ousadia dela me demitir. Chegaram propostas, olha como o diabo trabalha. Chegaram propostas financeiras, propostas de outros empregos, as pessoas valorizando o cara, e o cara, eu sei porque eu sou muito íntimo dele, e o cara nada. Aí o pastor dele, amigo dele, ele falou para o pastor, vou pedir demissão. Olha como é importante você ter um pastor e um discipulador, um líder. Ele abre os seus olhos porque, no momento de circunstância, você pode esquecer da promessa. Ele te lembra da promessa. O pastor chegou para ele e falou assim, cara, deixa eu dizer uma coisa. Se foi Deus quem te colocou, só Deus te tira. Não é você que pede demissão. Se Deus te colocou aí, só Ele te tira. Aí eu já pensei isso também outras vezes. E querem tirar o cara, mas o cara seguiu a orientação do pastor. O cara cresceu e o cara, até pouco tempo, governava tudo na empresa. O cara cuidava de tudo. Tudo. O cara se tornou o mordomo daquela empresa. Eu me emociono com isso, gente, porque eu me alegro demais em ver as promessas de Deus se cumprindo na vida das pessoas. Há 15 dias eu estava lá em cima, eu vim para uma entrevista com 9 discípulos que iam batizar. Eu não consegui falar, eu só chorava, feito uma bestalhada. Meu xará, Mateus Oliveira, estava lá, ele falou assim, não ligue não, meu xará é o profeta Jeremias. Eu falava assim, é igual o profeta Jeremias, o profeta chorão. Mas eu chorava de alegria, cara, emocionado por ver aquilo. Aqueles meninos, e tinha uma menina, estavam encontrando a salvação. Como não chorar? É muito bom ver o resultado, mas o melhor é ver o processo, ver as coisas acontecendo na vida das pessoas. Isso me emociona demais. Queridos, e é com isso, feliz, que eu queria te fazer um convite. Eu queria dizer a você o seguinte, é hora de você tomar uma decisão. É hora de você tomar uma decisão. Eu queria convidar já a banda para vir para cá, que já são 8h10. É hora de você tomar uma decisão. É hora de você escolher viver pela promessa e não pela circunstância. É hora de você escolher viver pela promessa, porque a promessa ela é maior do que a circunstância. E sabe o que está escrito também? Que o Senhor fala? O Senhor ele não dá tentações além da sua capacidade de suportar. E Ele é tão maravilhoso que Ele ainda concede escapes. Está lá escrito. Então, se está pesado para você, eu vou dizer uma coisa. Fica tranquilo, que essa carga você aguenta. E o escape está chegando. Fica tranquilo. Não se apega a essa circunstância. Ela é só uma circunstância. Ela não é a promessa. Mas a circunstância, é uma oportunidade de você lembrar que você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que precisa. E agora você precisa se levantar aí da sua cadeira. Eu chamo todos vocês a se levantarem. Você precisa, porque você precisa escolher viver pela promessa. Sabe o que eu quero, gente? Eu vivi algumas experiências de fé. Sabe o que eu quero? Eu quero escrever meu livro naquela lista infinita de Hebreus 11. Pela fé, Mateus alcançou isso. Quando eu leio eu lembro
Eu lembro que quando eu li o livro de José, a história de José, eu estava num encontro com Deus. E teve uma oportunidade de vá fazer a leitura. Eu falei, eu vou ler de novo a história daquele menino. E quando eu li a história daquele menino, Deus revelou que eu nasci morto e me lembrou, você nasceu morto, meu filho, eu te ressuscitei. Se eu te ressuscitei é porque você é meu e eu tenho um plano e tenho uma promessa para você. E eu me alegrei com aquilo, eu chorei muito. Naquele dia eu decidi, eu vou entregar minha vida ao Senhor. E eu me batizei 2 meses depois. Minha mulher e eu nos batizamos. Ela batizou primeiro do que eu. Mas eu me batizei com uma convicção. Sabe qual é a convicção? O Senhor tem uma promessa para mim. Eu ainda não tinha visto a promessa. E esses dias, queridos, eu estou desde novembro com a palavra no meu ouvido. Governar, governar, governar. E eu tenho dito isso aos legendários, eu tenho dito isso aos homens. Governar. Governar as emoções, governar a sua casa, governar onde você trabalha, governar a sua vida, governar. Tudo aquilo que te foi confiado, que o Senhor te confiou, pegue e tome responsabilidade sobre isso. Porque assim como o pastor Niles ensinou aqui no Amaco, a responsabilidade te confere autoridade. Não queira autoridade dada, conquiste, porque o Senhor já te deu. Ele só quer que você já seja responsável com aquilo que Ele te entregou, já entregou em sua mão. Pode ser pouco, seja responsável e fiel, porque foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Eu experimento isso. Eu testemunho disso. Eu testemunho disso. Queridos, eu queria que você também declarasse isso. Coloque o seu nome na lista de Hebreus, porque lá em Hebreus está dizendo, pela fé, Abraão esperou Isaac. Pela fé, Isaac levou Abraão lá para sacrificar ao Senhor. Pela fé, Noé construiu uma arca no deserto. Pela fé, Moisés foi ao Egito e tirou quase 3 milhões de pessoas e levou 3 milhões de hebreus do Egito à terra prometida. Pela fé, ele estendeu a mão sobre o mar, porque ele sabia que Deus faria um caminho. Ele não esperava que as águas fossem se abrir e ficaria a parede à direita, a parede à esquerda e um chão seco para o povo passar. Pela fé, Moisés jogou um galho num lago de água salobra e ela ficou potável quando o povo teve sede. Pela fé, Moisés viu cair maná do céu. Moisés viu codornizes. Pela fé, Moisés bateu em uma pedra e verteu água quando o povo estava com sede. Pela fé, José foi levado ao monte e ele viu toda a terra prometida. Eu queria que você colocasse seu nome nisso, porque pela fé, Cláudio é um vencedor. Aquela empresa mudou de patamar pela fé. Pela fé, Ana foi curada do câncer da tireoide. Pela fé, meu amigo, irmão, pastor, que eu amo tanto, Lucas, foi curado das patologias que tinha. E está aqui, testemunhando. Pela fé, muitos, e muitos, e muitos alcançaram a promessa. Eu queria que você recitasse para você agora. Pode falar em voz alta, grita, declara. Pela fé, o Senhor fará isso na sua vida. Pela fé, o Senhor, coloca seu nome. Pela fé, Mateus alcançou algumas promessas. E eu, estudando esses dias, de tanto ouvir essa palavra governar, hoje eu chorei quando eu estudava mais uma vez. Porque eu entendi uma promessa. Governar. Eu entendi. Eu não sei o que Ele quer com isso. Eu vou governar minha casa. Quinta-feira, eu fechei os olhos e fui orar na minha casa. E quando eu fechei os olhos, eu vi uma imagem. Eu não vou dizer essa imagem, porque eu não posso dizer. Mas aquela imagem me deu uma certeza. Segue, meu filho. A imagem era ruim, dolorosa. A princípio me trouxe um sentimento muito ruim. Mas eu lembrei. Tem uma promessa de Deus para mim. E Ele vai cumprir, porque está lá escrito. Quando Ele dá uma promessa, Ele garante, Ele sustenta, Ele provê. Para que você cumpra a missão, Mateus. Eu vou vencer. Porque quem vai vencer é Ele, não eu. Deus tem uma promessa sobre você, querido. E você declare que pela fé você vai conquistar. Eu queria também pedir a você que repetisse. Eu já até derramei a água aqui, porque a convicção é muito grande. E o amor que eu tenho por esse Deus é um amor que não me faz desistir. Eu não vou desistir.
Um dia eu vou poder falar mais. Talvez eu nem fale. Mas, queridos, queria que você declarasse comigo assim, ó, o que eu vou declarar agora. Eu vou declarar assim, vocês gravem e eu quero que vocês repitam. Eu vou ajudar. Pai, construa uma nova história em mim. Pai, quero que vocês repitam comigo, com intensidade. Você precisa falar bem alto. Isso vai chegar às regiões celestiais. Pai, construa uma nova história em mim. Pai, construa uma nova história em mim. Pai, construa uma nova história em mim. Eis-me aqui, Senhor. Tudo é teu. E assim, sabendo que tudo é dele, eu quero te fazer um convite, já que você declarou. Você que precisa que o Senhor abra os seus olhos para as promessas e viver uma nova história, vem à frente. Nós vamos orar por você. Vem à frente mesmo. Não tema. Lembra o que está escrito. Não tema, eu estou contigo. Deus falando, Deus declarou, não tema, eu estou contigo. Não tenha medo, eu sou o Senhor teu Deus, que te sustentará, te fortalecerá e te sustentará com a destra da minha justiça. É esse Deus que você vai vir aqui na frente se render a Ele. É esse Deus que você sai do seu lugar e fala, você que não é batizado, você vai declarar, Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero batizar, eu quero obedecer ao Senhor que diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Esse é o passo de fé. Você vem para cá, você vai entregar a sua vida, porque você vai declarar tudo é teu. Enquanto os meninos tocam a música, aqueles que ainda estejam com medo, com vergonha, deixa eu te falar, joga fora o sentimento. Joga fora a circunstância que gera um mau sentimento e se apegue com o Deus da promessa. Amém? Os meninos vão tocar.